Então, pessoal, agora vamos estar falando um pouco sobre o uso repetido da integração por... Vamos começar por um exemplo aqui, né? Onde eu tenho a integral de x ao quadrado, integral de x ao quadrado, vezes e elevado a x dx. Muito bem. Nós vamos utilizar aqui o método da integração por partes, né? Geralmente, quando eu tenho esse formato de integral, onde eu tenho e elevado a x, né? Que é uma exponencial, eu utilizo o método de integrar por partes, né? Substituindo variáveis. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar esse x ao quadrado, melhor dizendo, deixa eu trocar aqui a cor. Vamos pegar aqui esse x ao quadrado e chamar de u. Então, x ao quadrado é igual a u. E vamos chamar o dv, a derivada de v, de e elevado a x dx, que é a segunda parte da nossa integral, né? Essas variáveis aqui que eu estou utilizando, u, dv e tudo mais, é a parte básica da integração por partes, né? Então, é muito importante que vocês já saibam, já tenham noções disso aqui, né? Porque é simplesmente uma fórmula, né? A fórmula da integração por partes, ela utiliza ali a integral de u dv, que é igual a uv, menos a integral de v vezes du, clássico, né? Muito bem. Então, aqui vai ser o seguinte. Eu preciso calcular, além disso aqui, a derivada de u, né? Eu preciso calcular o meu du. Nesse caso, o que vai ser o meu du? A derivada de x ao quadrado, né? E a gente sabe que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x elevado a 1, né? A regra clássica de passar o expoente para o lado aqui da variável, né? Multiplicando e reduzir uma unidade do expoente. Então, 2x elevado a 1. E eu também preciso calcular a integral, né, de dv, ou seja, a integral de e elevado a x. E nós sabemos, né, como regra básica da integração, que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? E essa derivada que eu acabei de fazer, a gente vai chamar de v. Então, eu tenho todas essas variáveis aqui, ó. Eu tenho u, eu tenho du, eu tenho v e o dv. São exatamente essas as variáveis que eu vou precisar para poder estar resolvendo a minha integral, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu agora vou simplesmente passar isso para a fórmula, né? A fórmula da integração por partes, pessoal, ela é a seguinte. Eu vou fazer da seguinte forma. Integral de u dv, que vai ser igual a uv menos a integral de v du. Essa é a fórmula da integração por partes. Então, fazendo a substituição disso aqui, eu vou obter o seguinte. No lugar de u, eu coloco x ao quadrado. No lugar de dv, eu coloco e elevado a x dx. No lugar de du, eu vou colocar o meu 2x, né? E aqui também, no lugar de v, eu vou colocar e elevado a x. Então, fazendo a substituição, eu vou ficar com o seguinte. Integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx, que vai ser igual a x ao quadrado e elevado a x vezes, né, e elevado a x, menos 2 vezes a integral de x vezes e elevado a x dx. Correto? Tranquilo? Muito bem.
Lembrando que aqui, por que esse 2 está multiplicando? Porque na hora que eu fui substituir o du, o que aconteceu? Du não é 2 vezes x, então eu peguei esse 2 e passei ele para fora da integral, para ele multiplicar, e deixei aqui apenas o x, né? O método mais simples da gente conseguir resolver. Então, muito bem, agora é o seguinte, a nova integral ela é menos complicada que a original, porque o expoente em x é reduzido em 1. Então, para calcular a integral à direita, nós vamos integrar por partes novamente, com u igual a x, né? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu vou integrar por partes mais uma vez. Então, eu vou chamar x de u, o x vai ser igual a u. Além disso, o meu dv vai ser igual a e elevado a x dx, e elevado a x dx. Então, né, por consequência, o meu du, que é a derivada de u, vai ser o quê? Qual é a derivada de x? A derivada de x é 1 dx, né? Então, a derivada de u vai ser simplesmente dx. E a integral, né, de e elevado a x, que é o v, vai ser o próprio e elevado a x. Então, o v, que é a derivada, que é a integral, né, isso aqui já é a derivada, que é a integral vai ser o próprio e elevado a x, né? Então, agora, substituindo isso aqui, vai ficar da seguinte forma. Integral de x ao quadrado e elevado a x dx, substituindo na fórmula novamente, x dx, que vai ser igual a x ao quadrado vezes e elevado a x menos 2 que multiplica a integral de x e elevado a x dx. Muito bem. Então, agora, resolvendo essa integral aqui, né, resolvendo as integrais, na verdade, a gente vai ficar simplesmente com x ao quadrado e elevado a x menos 2x vezes e elevado a x também, mais 2e elevado a x, mais c. Aqui o que aconteceu? A integral do x é o próprio dx, né? É 1 dx. Então, por isso que ele desaparece, fica só o 2 multiplicando, né? E essa daqui é a resolução da nossa integral, né? Utilizando a repetição, né? O uso repetido da integral, da integração por partes. Nós integramos por partes 2 vezes para conseguir resolver essa questão aqui. Bom, agora partindo para um próximo exemplo, vamos calcular a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Novamente vai ser o uso repetido da integração por partes. Muito bem, fazendo a substituição da variável, eu vou ter o seguinte, eu vou chamar o meu e elevado a x de u, né, a primeira parte aqui da integral, então, e elevado a x, eu vou chamar de u. E o cosseno de x dx, eu vou chamar de dv. Então, cosseno de x dx, tá? Cosseno de x dx vai ser igual a dv. Agora também as resoluções, né? A derivada de u, que é o du,
vai ser igual, derivada de e elevado a x é o próprio. Então, e elevado a x. E a integral do cosseno de x dx. A integral, né, que é o meu dv, aliás, o meu v, né, isso aqui é a derivada, então v, que é a integral, caminho inverso, vai ser a integral do cosseno, que é o seno. Seno de x. Muito bem. Agora a gente pode substituir isso aqui na fórmula, né, da integração por partes. Então, fazendo a substituição na fórmula, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter a integral de e, deixa eu fazer mais para cá, integral de e elevado a x cosseno de x dx. Isso aqui vai ser igual, lembrando que eu só estou substituindo na fórmula. Isso aqui vai ser igual a e elevado a x seno de x menos integral de e elevado a x seno de x dx. Seno de x dx. Muito bem, substituir tudo na fórmula. A segunda integral é como a primeira, só não, né, pelo fato de que ela tem seno de x no lugar do cosseno de x. Então, para calcular, nós vamos utilizar a integração por partes novamente, né? Então, utilizando novamente a integração por partes, o que eu vou conseguir aqui? Eu vou ter o seguinte. O meu e elevado a x eu vou chamar de u novamente. Então, e elevado a x eu vou chamar de u. Depois, o meu dv vai ser o seno de x, né? Agora já é o contrário. O dv vai ser seno de x. E agora, os cálculos, né? Se a derivada é o seno de x, quer dizer que a integral, ou v, vai ser menos cosseno de x. Menos cosseno de x, né? E a derivada de u vai ser igual ao próprio e elevado a x, porque não muda. Então, aqui eu já obtive as variáveis que eu precisava. U, du, v e du, né? Muito bem. Então, a partir disso aqui, eu vou fazer toda a substituição na fórmula, que vai ficar algo bem extenso, né? Eu vou fazer toda a substituição na fórmula aqui de outra cor. Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte. Integral de e elevado a x cosseno de x dx, cosseno de x dx. Isso vai ser igual a e elevado a x vezes o seno de x menos, a gente coloca entre parênteses para organizar, né, por causa dos sinais também, menos e elevado a x, estou só fazendo substituição aqui, substituição igual a gente fez na primeira questão, e elevado a x cosseno de x menos a integral agora, né, aplicando a fórmula, menos cosseno de x, isso aqui multiplicado por e elevado a x dx, e elevado a x dx. Fecha esse parêntese e fecha o segundo parêntese. Muito bem. Agora, organizando isso aqui para dar uma reduzida, né, porque está uma equação muito grande, vou fazer e elevado a x, só para reduzir. Seno de x, já fazendo os cortes aqui que eu posso fazer. Opa, seno de x mais
e elevado a x cosseno de x, menos a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Reduzir a equação, né? Já fica bem mais fácil de trabalhar. A integral desconhecida agora aparece dos dois lados da equação, né? Então, adicionando a integral dos dois lados, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho uma integral desconhecida aqui, né? Que eu vou chamar de C1. Os livros geralmente chamam de C1, vamos chamar de C1, né? Então, vou pegar aqui, deixar o 2 multiplicando, né? O 2 vai multiplicar a integral de e elevado a x, né? E elevado a x cosseno de x dx. Isso vai ser igual a e elevado a x seno de x mais e elevado a x cosseno de x mais C1, que é a minha integral que eu desconheço. C1. Né? Vamos pegar esse 2 aqui que está multiplicando e passar ele dividindo pelo outro lado da igualdade. Aqui, né? Vamos passar ele dividindo e vamos também renomear, né, a constante de integração. Esse C1 aqui que eu desconheço é a constante de integração, tá? Então, vamos dividir isso aqui por 2 e renomear, né? E a gente vai obter o seguinte. Integral de e elevado a x cosseno de x dx, claro. Isso aqui vai ser igual aqui que o 2 vai passar dividindo. Isso aqui vai ser igual a e elevado a x seno de x, estou só repetindo, mais e elevado a x cosseno x isso aqui tudo dividido por 2, mais a constante c que eu desconheço, mais a constante c. Muito bem, e essa aqui também é a resposta da nossa integral. Ainda nesse mesmo conteúdo, vamos estar calculando um exemplo com o logaritmo natural, né? Vamos lá, x ln de x dx. Um exemplo simples. Bom, vamos substituir as variáveis, né? Eu vou chamar de u. Eu vou chamar esse ln de x de u, né? Ln de x. Então, ln de x, logaritmo natural de x, vai ser igual a u. E a derivada desse u, a derivada, né, de ln de x, é exatamente 1 sobre x. Então, isso aqui, 1 sobre x, é o meu du, né? E eu também preciso do dv, que é o x, né? A gente pode chamar de x dx, e a integral, o caminho inverso aqui, né, dessa derivada, caminho inverso de dv, vai ser exatamente x ao quadrado sobre 2, né? Ou 1 sobre 2 vezes x ao quadrado. 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, que é o mesmo de x ao quadrado sobre 2, né? A integral de x. Muito bem. Agora, tendo isso aqui em mente, vamos substituir, né, na fórmula que a gente tem.
Então, substituindo, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha fórmula, né? Escrevi aqui a fórmula. Integral de x. Já faz uma substituição, tá? ln de x dx vai ser igual a integral de u dv, que vai ser igual a uv, e agora eu estou aplicando a fórmula, uv, aliás, integral de u dv, que vai ser igual a uv, é isso mesmo, menos a integral de v du. Essa aqui é a minha integral, a integral que eu quero calcular, essa daqui é a fórmula que eu vou fazer a substituição, tá? Então, agora sim, aplicando a substituição. 1 sobre 2, né? 1 sobre 2x ao quadrado. ln de x vai ser igual. Igual não, menos, né? ln de x menos, aplicando aqui a fórmula, menos a integral de 1 sobre 2 x ao quadrado, isso aqui multiplicado, né, vezes 1 sobre x dx, para não ficar embaralhado, 1 sobre x dx. Excelente! Agora, organizando essa equação, essa integral, a gente vai ficar com 1 sobre 2 x ao quadrado, vezes o ln, vezes o logaritmo natural de x, menos 1 sobre 2, vamos tirar esse 1 sobre 2 aqui para fora da integral, 1 sobre 2, integral de x dx. Integral de x dx. Muito bem. Então, agora, resolvendo a integral, né, a gente vai ter o seguinte, 1 sobre 2 x ao quadrado, ln de x, menos 1/4, né? A gente fez a multiplicação aqui agora. 1/4 de x ao quadrado, mais a constante c, que sempre vem no final, né? Aí, para organizar, para deixar a equação mais bonita, a integral mais organizada, né? A gente pode fazer o seguinte, para finalizar aqui. Organizar e escrever da seguinte forma. 1/4 x ao quadrado, de x ao quadrado, né? Multiplicado por 2 vezes ln de x, menos 1, colocando em evidência, menos 1, mais a minha constante c. Resolvida aí mais uma integral. Bom, agora vamos falar sobre a técnica da integração por partes em integrais definidas, né? Encontrando a área. Tem uma primeira questão aqui, um primeiro exemplo, que fala o seguinte. Encontre a área da região delimitada pela curva pela curva y igual a x vezes e elevado a menos x e pelo eixo x de x igual a 0 a x igual a 4. Então, aqui eu tenho a função que eu vou integrar e aqui eu tenho o intervalo de integração, né? Ele traz para mim um gráfico também, onde eu tenho aqui a equação, né, que eu vou usar para resolver a integral, e o intervalo, né, de 0 a 4, x igual a 0 até x igual a 4. Muito bem, então a área vai ser a seguinte, eu vou montar a integral, né, y é igual a x vezes e elevado a menos x, é isso que está escrito aqui, x vezes e elevado a menos x,
dx. Então, é em relação a x que eu vou calcular a integral. E o intervalo é o mínimo 4, aliás, o mínimo 0, o máximo 4. Então, vamos lá. Substituição de variáveis. O x eu vou chamar de u, né? Esse x aqui, essa primeira parte da integral, eu vou chamar de u. O meu dv eu vou chamar de e elevado a menos x, ou o contrário, né? E elevado a menos x eu chamo de dv. Segunda parte, né, da equação da integral, eu chamo de dv dx. O v, que é a integral disso aqui, dv é a derivada, né? Então, o v é a integral. Vai ser menos e elevado a menos x. A integral de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. E o du, a derivada de u, vai ser dx, né? A derivada de x é 1, né? dx. Então, vamos ter o seguinte. A integral de 0 a 4 de x vezes e elevado a menos x dx vai ser exatamente menos x vezes e elevado a menos x no intervalo de 0 a 4. E aqui ele já fez a integral, né? Já fez a substituição, já está fazendo a substituição na fórmula. Isso aqui menos a integral de 0 a 4 de menos e elevado a menos x dx. Ele usou a substituição na fórmula, né? Na nossa fórmula de integração por partes. Então, aqui agora é basicamente substituir x por 4, né? E depois substituir x por 0. Então, eu fico com menos 4 vezes e elevado a menos 4, isto é, onde tem x eu coloquei o 4, né? E menos 0, porque substituindo, como tem uma multiplicação aqui, o 0 vai fazer a equação toda virar 0, né? Mais a integral, na verdade é menos, né? Só que aqui ele fez o jogo de sinal, menos vezes menos, mais, e aí tirou o sinal daqui. Integral de e elevado a menos x, de 0 a 4 dx, né? Muito bem, então aqui ele simplesmente reescreveu a equação, né? Reescreveu a integral, menos 4 vezes e elevado a menos 4, menos e elevado a menos x, e o intervalo é de 0 a 4. Aqui ele já calculou a integral, tá? Acontece que a integral de e elevado a x é o próprio, e elevado a x, então não muda, de 0 a 4. E aqui a gente faz a substituição também por x, né? A primeira parte já foi feita e agora falta a segunda parte. Esse x vira 4 e depois esse x vira 0. Então, eu tenho menos 4 vezes e elevado a menos 4, menos e elevado a menos 4, menos e elevado a 0. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 menos 5e elevado a menos 4, realizando essa operação aqui. Ele girou a equação, né? Essa parte vem primeiro, ó, todo número elevado a 0 é igual a 1, por isso que está o 1 aqui. E a segunda parte, 4e elevado a menos 4 menos e elevado a menos 4, né? Sinais iguais soma e conserva o sinal. Então, a gente tem menos 5 vezes e elevado a menos 4. A resposta numérica ficou mais ou menos 0,91, substituindo e pelo seu valor numérico, né? Então, essa daqui é um exemplo, né, do uso da técnica de integração por partes em integrais definidas.